Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre todo mundo aí do outro lado muito bem. Aqui é a Rê, mais uma vez, pra falar sobre dois livros. Eu reparei aí nos últimos vídeos que eu publiquei no canal que esse formato, lendo ou falando, né, no caso, sobre mais de um livro, tem chamado mais atenção do que resenhas únicas. Então eu vou tentar trazer esse formato com mais frequência aqui pro canal. E eu espero que vocês continuem gostando. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra comentar sobre dois livros com vocês. Um que eu abandonei e o outro que eu gostei muito, 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 então eu espero que vocês gostem. Antes de começar a falar sobre o livro, eu só quero lembrar você pra deixar o curtir aqui embaixo se ainda não fez isso, também se inscrever se estiver chegando aqui por esse vídeo. E também, é claro, convidar vocês a conhecer o clube de apoiadores do canal lá no Catarse, o link fica aqui embaixo sempre. E é isso, você recebe vários conteúdos extras e tem também uma interação mais próxima com a galera, e é isso. Lá no Catarse você recebe conteúdos extras, tem bastante sorteio, tem agradecimentos no final do vídeo, tem também grupinho pra interação com a galera do Catarse, enfim, são várias coisas, o link vai estar aqui embaixo pra você conhecer melhor. Bom, hoje eu vou comentar com vocês sobre Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub, e Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Gente, eu nem sei se estou falando certo o nome desse cara, tá? Mas, enfim. Eu ouvi falar sobre o Clube da Luta muitas vezes ao longo da minha vida, eu sei muito sobre o filme, na verdade eu conhecia mais do filme, que eu não assisti, passei a minha vida inteira sem ter assistido ao filme. Eu só vi mesmo o trailer do filme, nunca tive muito interesse em assistir ao filme mesmo, tendo muitas pessoas falando super bem. E depois que eu comecei a ter mais vontade de assistir ao filme, eu descobri que ele tinha um livro, né, no qual ele tinha sido baseado. Então eu pensei, tá, quando eu for assistir ao filme vai ser depois de ler o livro. Mas eu preciso falar, antes disso, que a minha leitura de Clube da Luta tem muito a ver com Somos Todos Adultos Aqui. E o que esses livros têm em comum? Absolutamente nada. Somos Todos Adultos Aqui foi o livro escolhido para nossa leitura coletiva do mês de abril, lá no Clube do Livro, com os apoiadores do Catarse. Começamos então a leitura lá no comecinho de abril, e eu comecei o livro muito empolgada, porque esse livro ele foca em relações familiares, né? A gente tem aqui uma família numerosa, em que a gente tem essa matriarca, seus 3 filhos, os filhos dela, né? Alguns ali já têm seus próprios filhos, ou seja, essa matriarca tem netos. Tem também a filha dela ali, que tá grávida no momento, mas tudo numa circunstância muito específica, sabe, da vida dessa protagonista. E, enfim, a gente tem aqui nesse caso, cada capítulo narrando a perspectiva de um desses personagens. Só que o livro ele é narrado em terceira pessoa, então a gente vai conhecendo aos poucos cada um desses personagens. A princípio a gente vai conhecer a Astrid, que é essa senhora de 68 anos, se eu me lembro bem. Ela já criou os 3 filhos, o marido já é falecido, e ela tá numa nova fase da vida em que ela tá descobrindo mais sobre si mesma. E ela guarda um segredo sobre si, que ela quer contar, né, pra família, ela quer levar isso aos filhos, mas ao mesmo tempo ela se sente insegura em trazer essa verdade pra família. Por outro lado, a gente tem a filha dela, que é a Porter, que ela tá grávida de uma maneira não convencional, e ela também quer dar essa notícia pra família, mas também tem receio da reação da família, principalmente da reação da mãe, já que ela não teve uma relação muito boa com a mãe ali no seu, né, ao longo da sua vida, no seu crescimento. E a gente tem ali os outros 2 filhos dessa mulher, que um é o mais velho e o outro é o mais novo, se eu me lembro bem, alguma coisa assim. Um deles tem uma filha adolescente que tá sendo enviada pra passar um tempo com a avó, porque aconteceu alguma coisa com essa menina na escola, que ela vai precisar ser mandada então pra casa da avó e ficar um tempo longe. Então a gente acompanha aí também, né, essa ida da Cecília, que é essa neta adolescente da Astrid, indo passar um tempo na casa dela. E a gente ainda tem que descobrir também o porquê que ela tá sendo enviada. E por outro lado, a gente tem um outro filho dela ali, que tem filhos gêmeos, que são aquele tipo de criança bem, sabe, superativa, que, enfim, tocam terror em tudo. Logo no começo do livro, a gente vai descobrir que uma pessoa morreu, uma pessoa que tem relação com essa família, né, uma vizinha ali, no caso da Astrid, ela faleceu, e a gente vai entender um pouco mais sobre a relação da Astrid com essa pessoa que faleceu, que é uma pessoa que ela conhece há décadas, assim, mas ela nunca gostou dessa pessoa, enfim, tem toda essa relação com essa mulher, e como que essa relação com essa mulher que faleceu não acabou só porque ela morreu, porque ao longo da história aqui a gente vai acompanhar, por exemplo, a Astrid levando suas condolências pra família, enfim, descobrindo mais coisas, inclusive, sobre essa mulher que faleceu. Então
que, só no começo desse vídeo, eu já posso dizer pra vocês que é um livro que vai falar de muitas personagens. Vocês estão reparando aí que é um livro que trabalha, né, a perspectiva de vários personagens e a trajetória de todas essas personagens também. Ainda no começo do livro, quando a gente tá conhecendo esses personagens, a gente também vai conhecer o August, que é um garoto que a princípio a gente não entende qual é a relação dele com esse povo todo que tá sendo apresentado. A gente não sabe qual é a relação dele com a história, qual vai ser a importância dele, e são coisas que a autora vai introduzindo ali no começo da história, com a expectativa de que a gente vá descobrir e fazer a conexão de tudo isso mais pro meio, enfim, né, e pro fim da história. Esse livro aqui, ele traz uma promessa de algo que eu gosto muito nos livros, né, principalmente nesse tipo de livro, eu quero dizer, que são livros que vão focar em relações familiares, em problemas comuns, sabe, da vida cotidiana ali das pessoas, que vão trazer também complexidade e a particularidade de cada uma dessas pessoas. Então eu comecei o livro muito empolgada com essa proposta, mas eu confesso que enquanto eu lia, eu fui lendo, e a cada página, a cada capítulo que eu conhecia um pouco mais dessas pessoas, eu não me importava com nenhuma delas. Eu senti que eu não tava me conectando mesmo com as personagens. Eu não sei se foi a escrita da autora, se foi a forma como ela trouxe, sabe, todas essas informações que, sabe, não virou aquela chavinha, não me deu aquela conexão. Então tava sendo um livro que eu tava lendo muito devagar, sério. Eu levei umas 3 semanas pra ler 120 páginas desse livro. Mas eu confesso que eu fiquei surpresa que lá no grupinho da leitura coletiva, praticamente, assim, a maioria das pessoas estava tendo a mesma experiência do que eu, sabe? Algumas pessoas estavam gostando da história, foram adiante, outras não estavam gostando tanto assim, ainda assim, né, conseguiram ir adiante e tal, mas comigo não tava funcionando. E eu entrei naquela neura, né, tipo, meu Deus, eu que tô organizando essa leitura coletiva e a leitura não tá funcionando pra mim, eu quero abandonar esse livro, o que que eu vou fazer? E conversando lá no grupinho, a gente também chegou à conclusão de que a maioria das pessoas não tava curtindo a leitura, não tava querendo continuar, e daí eu dei essa sugestão de a gente trocar o livro por um livro que estivesse no Kindle Unlimited, e é aí que entra o Clube da Luta, porque foi o livro que foi votado ali pra gente fazer essa troca. Algumas pessoas seguiram adiante com Somos Todos Adultos Aqui. Todo mundo que seguiu adiante, que concluiu a leitura, falou que não achou realmente tudo isso, que não curtiu tanto assim, não amou a história. E eu fiquei muito decepcionada, principalmente porque eu senti, né, nessas primeiras 120 páginas, que é quase metade do livro, eu senti que a autora tava trazendo situações da vida dessas personagens problemáticas e coisas que eu esperava que ela fosse desenvolver e que não estavam sendo desenvolvidas, sabe? Por exemplo, esse próprio segredo da Astrid, que ela quer contar pra família, e ela tem muito medo da reação das pessoas, sabe? Da família dela. E quando ela conta isso, não é nada demais. A Porter também, ela tem ali, né, a sua gravidez, que ela quer contar pra mãe, né, contar pra família e tal, mas ela tem muito medo da reação da mãe quando ela explicar como foi que essa gravidez aconteceu. E quando isso acontece, não é nada demais. Então, tipo, eu fiquei me perguntando, tá, mas por que essas pessoas estão tendo tanto esse receio se no fim das contas, quando tudo vem à tona, nada demais acontece, não tem nenhuma grande resolução, reflexão, acontecimento, sabe, reviravolta, né, no relacionamento das personagens. Então eu confesso que eu fiquei muito decepcionada nesse ponto, porque eu tava esperando que o livro fosse trazer mais aprofundamento nas questões que ele se propõe, mas na verdade eu senti que tava ficando tudo muito, sabe, raso. E você que tá assistindo pode falar, poxa, mas você só leu 120 páginas, mas nas 120 páginas que eu li, já tiveram acontecimentos que poderiam ter trazido coisas a mais pra história que não trouxeram, sabe? Quando a autora apresenta no começo do livro todas essas questões envolvendo as personagens, esses medos, essas frustrações que elas têm, eu fiquei criando expectativas de que algo grande fosse acontecer pra que a gente tivesse ali talvez alguma reviravolta na vida dessas personagens, ou que o relacionamento delas tivessem alguma coisa a mais envolvendo todas essas questões que elas estão trazendo, mas não aconteceu. Quando as coisas foram reveladas, não tinha nada demais. Então eu lentamente fui perdendo, sabe, o interesse pela leitura. E como eu falei, eu acho que também a escrita da autora, a forma como ela apresentou, talvez não tenha funcionado muito bem pra mim, porque esse é um livro que eu sentia que eu lia muito e não saía do lugar, sabe? Parece que eu lia um monte e eu só tinha lido 5 páginas, então comigo não funcionou muito bem. Mas, por outro lado, o Clube da Luta, meu Deus do céu. Esse livro, ele é muito estranho na forma como o autor narra a história, tá? Eu preciso dizer, vou deixar a capa aqui, porque eu li pelo Kindle, mas a capa vai ficar aqui pra vocês saberem que eu tô falando desse livro. Enfim, esse livro, ele tem uma escrita muito, digamos assim, fora do convencional, que estranha. A princípio ele estranha muito. E os primeiros capítulos dele são uma confusão, porque você ainda tá conhecendo, né, tudo que o autor tá apresentando, e ele ainda tem essa forma diferente de trazer a história. Que eu vou ser bem sincera, no início da leitura eu tava pensando, cara, isso aqui vai ser um outro Somos Todos Adultos Aqui, isso não vai dar certo. Mas eu fiquei muito surpreendida porque, assim,
eu lia e quando eu via já tinha passado 10% do livro, sabe? Sem perceber eu tava devorando a história. E aos poucos tudo foi começando a fazer sentido. Nesse livro a gente tem um protagonista, né, um homem, que a gente percebe logo a princípio, desde o começo da leitura, que ele não tá satisfeito com a vida dele. Ele trabalha, mas ele é infeliz no trabalho dele, ele não tem pessoas próximas dele, enfim, tá lidando com estresse. Pra completar toda a infelicidade da vida dele, ele tá lidando com situações de insônia. Ele deita e não consegue dormir, ele fica acordado por muito tempo. Isso causa nele também um cansaço muito extremo. E possivelmente toda essa insônia tá relacionada com o estresse por causa do trabalho que ele não gosta e esse estilo de vida que ele tá levando, sabe? Que é um estilo de vida que, vamos colocar assim, a sociedade contemporânea vende essa ideia muito glamurosa e muito atraente de que quando você trabalha e você tem o seu dinheiro e você consegue conquistar coisas, essa conquista vai te trazer felicidade, vai te trazer plenitude. Então a gente percebe ali num ponto da história que ele é um cara que seguiu assim, sabe, digamos, seguiu a boiada da sociedade. Ele conseguiu um emprego numa montadora, ele tem um emprego que, né, remunera ele faz viagens a trabalho, mas nada disso trouxe pra ele essa plenitude que foi prometida, sabe? Por exemplo, ele alcançou ali o apartamento decorado com mobília, sabe? Sei lá, dinamarquesa, aquelas coisas que as pessoas almejam conseguir, né, com o fruto do trabalho e de muito esforço e tudo mais. Ele conseguiu tudo isso, mas ainda assim, a vida dele é medíocre. Ele não é feliz, ele não é satisfeito. A vida dele, ele sente que ele tá perdendo o potencial dele trabalhando com uma coisa que ele não gosta, simplesmente porque ele precisa sobreviver e porque ele precisa conquistar as coisas que a sociedade tá falando pra ele que ele tem que conquistar, sabe? Só que tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui é trazido na história de uma forma muito subjetiva, porque o autor traz isso no texto de uma forma não convencional, como eu falei, né? A gente tem uma narrativa que ela não é 100% linear. As coisas vão indo pro passado, volta pro presente. Enfim, as coisas vão acontecendo de uma forma muito fora, realmente, assim, de um contexto linear. Como eu falei, né, o nosso personagem, ele tá sofrendo de insônia, e logo no começo do livro, ele vai se consultar com um médico que vai falar pra ele que isso aí não é problema nada, que ele tá de frescura, que se ele quiser realmente saber o que é ter um problema, que é pra ele visitar os grupos de apoio a pessoas com câncer. E ele vai fazer isso. Ele vai pra um grupo desses e chegando lá, ele vai se encontrar num ambiente que ele se sente, digamos assim, entre aspas, acolhido, porque a partir do momento que ele começa a frequentar esses grupos, ele perde a insônia. Quando o autor narra isso na história, eu já comecei a ter as minhas interpretações, né? Do tipo, ele vai pra esse grupo, ele consegue desabafar sobre a vida dele, sobre os problemas dele, e ele meio que descarrega, sabe? Tudo isso que ele tá carregando, ele meio que descarrega o estresse dele ali e depois ele consegue dormir em casa. Mas enfim, é numa dessas sessões, assim, de terapia em grupo que ele vai encontrar o Tyler, né? Ele vai conhecer o Tyler, que é um cara que vai mudar a vida dele pra sempre e vai ser o precursor do Clube da Luta. E aqui eu já começo a quebrar a primeira e a segunda regras do Clube da Luta, que é não se fala sobre o Clube da Luta. Quando você entra no Clube da Luta, você não fala sobre o Clube da Luta. A primeira regra é essa e a segunda também. Então, o Tyler vai ser a pessoa que vai mudar a vida do nosso protagonista pra sempre e que vai começar o Clube da Luta, que vai se tornar algo realmente muito grandioso dentro da história e que vai trazer cada vez mais pessoas pra esse clube, né, que é num subterrâneo de um subterrâneo de um bar, assim, né? Em que os caras vão ali pra lutar. Eles vão realmente pra lutar e descarregar ali todas as suas frustrações da vida. E, enfim, né? Em vários momentos o autor também vai trazer muita questão de os motivos dessas pessoas irem pra lá pra poder lutar, pra poder brigar. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns acontecimentos ali muito tensos que a gente vê se desenrolando desde o começo, envolvendo o protagonista, também envolvendo o Tyler, envolvendo também a Marla, que é uma mulher que ele também conhece no grupo ali, né, de apoio a pessoas com câncer. É uma mulher que ele não gosta, que ele tem um ranço, assim, desde o começo. E, gente, eu ia lendo esse livro, devorando, cada vez mais interessada e curiosa pra saber aonde queria dar todo aquele movimento que o livro tava, sabe, desenvolvendo pro final. E em 70% do livro, eu gravei isso a ferro e fogo na minha cabeça, 70% do livro tem uma reviravolta que eu não... Gente, eu não vi aquilo chegando, eu não imaginava, sabe? Eu fui pega completamente surpresa. Foi um choque quando eu descobri aquilo. Eu fiquei, meu Deus do céu, agora esse livro
subiu pra um outro nível, porque assim, eu não tava esperando, sabe? Eu não esperava que ele fosse seguir pra aquele caminho que ele seguiu. E eu compartilhei isso lá nos stories, comentei com a galera, meu Deus do céu, o plot twist desse livro é outra, assim, é outra coisa. Mas as pessoas começaram a me perguntar, nossa, você nunca viu o filme? Não vi o filme. Até agora eu tô chocada quando eu lembro da história, quando eu lembro do que aconteceu. E eu fiquei muito surpresa, e eu gostei demais, demais, demais. E eu recomendo que vocês leiam, mesmo porque ele tá no Kindle Unlimited, então você pode ler aí, olha, de graça não, né, na sua assinatura do Kindle Unlimited. Recomendo muito, muito, muito. Agora eu quero saber se você já leu algum desses livros, qual foi a sua impressão de algum deles, se você ficou interessado ou interessada em investir em alguma dessas leituras, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá. Tchau!